Olá pessoal, eu sou o Ederson Costa, professor de vocês, e sejam bem-vindos ao Cortex, o canal de física mais democrático do planeta. Sejam bem-vindos e hoje a gente está aqui para matar uma curiosidade que deve estar assolando você também. Se você gosta de ciências, deve ter essa curiosidade aí ardendo em você. O tema, claro, tinha que ser ele que está, esse micro-ser que está devastando praticamente o mundo inteiro com seu poder. E você já viu ele de várias cores diferentes. Sim, eu estou falando do coronavírus. Mas você sabe realmente qual a cor do coronavírus? Então, descubra agora se você está certo. Será que você acertou qual é realmente a cor do coronavírus? Vamos descobrir isso agora, hein? Mas antes da gente continuar, se você está gostando do tema, se está achando interessante, então não perde tempo, faz um I3C aí pra gente. I3C é a forma de você exatamente mostrar pra gente, mostrar pro YouTube que o que você está vendo, que você quer ver mais material semelhante como esse aqui. O I3C, né? Se inscreve, curte, compartilha e comenta, né? O I3C aí que faz as coisas funcionarem, é assim que funciona o mecanismo dentro do YouTube. Se você não curte, se você não faz um comentário, se você, obviamente, sem visualização, claro, a gente vai achar que o assunto não deve estar te interessando, então a ideia é que a gente mude para o assunto diferenciado, né? Mas se você curtiu, se você está achando bacana, então faz um I3C aí pra gente, né? Se inscreve, curte, comenta e compartilha, dá essa força aí pro canal, que com certeza a gente vai estar produzindo mais coisas interessantes assim para você ficar vendo sempre. Muito bem. Mas qual é a cor do coronavírus? Antes da gente entender, a pergunta não é tão simples, aliás a pergunta é muito simples, a resposta nem tanto, mas antes da gente entender qual é a cor do coronavírus, primeiro vamos entender o que é cor. Bom, a cor nasce do princípio do que é primeiro a luz. O que é a luz? A luz, na verdade, é uma onda, ela pulsa. Essa pulsação, ela determina algo muito importante para a luz. Essa pulsação é o que a gente chama de frequência de pulsação. E essa frequência determina o que a gente conhece muito comumente por cor. Então, o que diferencia uma cor para outra? É a frequência de pulsação. Bom, a luz branca, ao contrário do que muita gente pensa, ela não é a falta de cor. Na verdade, a luz branca ela é o excesso. Isaac Newton foi um dos primeiros a demonstrar que quando a gente decompõe a luz branca, ou seja, faz ela atravessar um prisma, por exemplo, a gente consegue ver a sua decomposição, ou seja, as componentes que juntas formam a cor branca. E essas componentes são o vermelho, o laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, são as cores principais. E essa decomposição ocorre porque elas sofrem desvios diferentes ao atravessar um prisma, por exemplo. A mesma coisa acontece quando a luz branca atravessa as gotículas de água que estão suspensas no ar, criando um fenômeno como a gente conhece demais, chamado arco-íris. Muito bem, então a luz branca é uma composição, né, de 7 cores principais e, obviamente, seus milhões de composições que existem entre uma cor e outra, né? Então, agora você já deve estar se perguntando, se você já tem alguma ideia, já matou, qual será dessas cores que compõem a luz branca que deve ser a do coronavírus? Você já tem alguma ideia? Para a gente entender melhor o que é a cor que a gente enxerga, tá? Vamos entender o processo do qual a gente vê a cor de um corpo. A grande maior parte das coisas que a gente vê no dia a dia, a gente vê por reflexão. Se um corpo não tem a luz própria, como por exemplo uma vela, uma lâmpada, o sol, se ela não emite sua própria luz, todo o resto que a gente vê tem que ser por reflexão. Então a luz tem que atingir a superfície e da superfície refletir para o nosso olho, tá? Muito bem, o que é uma superfície que a gente vê branca, por exemplo? Uma superfície branca é que quando chega a luz branca sobre ela, ela reflete todas as cores para os nossos olhos. O que é uma superfície vermelha? A superfície vermelha já é uma superfície que, chegando a luz branca sobre ela, ela vai absorver, ela não vai refletir, ela vai absorver todas as cores, menos o que? O vermelho. E é por isso que a gente vê superfícies vermelhas. O mesmo raciocínio vale para todas as outras cores. Azul, por exemplo. Por que a gente vê o azul? Porque a luz branca, por exemplo, se estiver chegando nessa superfície,
vai atingir a superfície, só que a superfície ela vai absorver todas as cores, menos o que? O azul. O azul vai se refletir e chegar aos nossos olhos. Então as cores que a gente vê na superfície de um corpo são exatamente a cor que ela consegue refletir que chega sobre ela. Bom, então qual deve ser dessa faixa de frequência a cor que o coronavírus deve refletir? Se a gente olhasse para ele agora, qual dessas cores a gente veria? Vermelho? Preto? A gente já viu diversas possibilidades aí de ilustrações do coronavírus, né? Ele vermelho, ele escuro, negro, ele amarelo, ele esverdeado, ele... diversas cores a gente já viu ilustrações, mas qual dessas é a verdadeira? Fica um pouquinho que a gente vai já falar sobre isso. Então, o que diferencia realmente uma cor da outra, a gente já comentou que é a frequência. E a gente já comentou que essa frequência é a onda, a pulsação da onda. Então, as cores, elas são ondas, porque são luzes, tá? Essas ondas, elas têm o que a gente chama de comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, por exemplo, da onda, ou entre dois vales, que são as partes mais baixas da onda. Para a luz, esses comprimentos são muito pequenos, são de nanômetros. A maior frequência, a maior quantidade de pulsação sempre determina o menor comprimento de onda. O menor comprimento de onda que a gente consegue enxergar é o da maior frequência. A maior frequência de luz que a gente enxerga, consegue enxergar, é o violeta. Se a onda pulsar mais rápido do que a frequência do violeta, a gente não consegue mais enxergar. E aí vem as emissões de ondas chamadas ultravioletas. E também, se chegar a uma frequência muito baixa e a cor que menos vibra, que menos pulsa, de menor frequência, é o vermelho. E abaixo do vermelho a gente também não consegue mais enxergar. É onde a gente encontra o infravermelho, tá? Que é uma onda importantíssima que nós temos aí para aquecimento, vindo do sol, no micro-ondas, em diversos setores nós temos aí o micro-ondas funcionando, o infravermelho funcionando, tá? Então a gente só consegue enxergar dentro de uma certa faixa de frequência, entre o vermelho e o violeta. As maiores frequências vão apresentar o menor comprimento para a onda. E o menor comprimento que a gente tem para a luz, de comprimento de onda, é o do violeta, que é de 380 nanômetros. Aí que está o problema. A essas alturas do campeonato você já deve ter matado a questão, né? Qual é a cor do coronavírus? Já matou, não? Já conseguiu perceber? Se não conseguir, com a informação que eu vou lhe dar agora, acho que você acaba de matar. Mas antes de matar definitivamente, deixa eu passar uma informação importante para você. Se você é uma daquelas pessoas que está nesse momento pensando realmente em fazer Enem e conseguir aprovação, eu vou deixar aqui embaixo o nosso curso isolado de Física, com foco no salto quântico. As matrículas já estão abertas. O curso ele é completamente direcionado para você estudar só aquilo que realmente apareceu no Enem e desprezar ou não estudar aquilo que nunca apareceu. O curso está bem distribuído, baseado numa pesquisa de 20 anos, numa pesquisa que eu fiz nos últimos 20 anos de provas do Enem, vendo o que mais caiu, o que menos caiu, e o curso está todo direcionado exatamente para o que mais caiu, para que você ganhe bastante tempo na preparação ao Enem. Salto Quântico 1, o link está ali embaixo, dá um pulinho lá e verifica todas as informações sobre o curso. Eu acho que você vai gostar muito se você vai fazer Enem. E uma coisa que muita gente se pergunta é como é que as pessoas conseguem ver, tá, o vírus através de que? O dispositivo, obviamente, todos sabem que é um microscópio, mas utilizado é um microscópio eletrônico. Como ele funciona, eu vou deixar um card aqui para o nosso próximo vídeo, que fala exatamente sobre o funcionamento do microscópio eletrônico. Nós temos o microscópio eletrônico e o microscópio óptico, e por falar nisso, eu vou deixar lá embaixo uma lista de microscópios ópticos fantásticos. Se você é uma pessoa que gosta muito disso, que gosta de ciência, de repente gostaria de ver esses micro seres, nenhum desses aí vai conseguir ver um vírus, tá? Mas tem muita coisa pequena que dá para vir enxergar com eles, e a gente vai entender por que não dá para ver um vírus ainda com esse microscópio. Dá um pulinho lá embaixo, tem um linkzinho massa, muito legal, com muitos microscópios, que vai de R$60 a R$1.800, tem uma lista bacana. Dá uma olhadinha lá que eu separei para vocês verificarem, tem coisas assim fantásticas. Então, o que acontece? Qual é a cor realmente que o nosso coronavírus vai refletir? Se um vírus realmente ele é muito pequeno, as suas dimensões variam de 20 a 300 nanômetros, é algo muito pequeno. Para você ter ideia, se um vírus mais ou menos dessa dimensão tivesse o tamanho de uma bola de tênis, mais ou menos o tamanho de uma bola de tênis,
um ser humano teria mais ou menos 800 km de altura. Nós vamos ter mais ou menos o vírus do coronavírus, o coronavírus, aliás, ele tem cerca de 100 nanômetros. Interessantemente, ele é quase 4 vezes menor do que o menor comprimento de onda de luz visível que nós temos, que é o do violeta, que tem 380 nanômetros. Então, o menor comprimento de onda que a gente tem é muito maior do que o vírus. Não tem, então, como ele atingir o vírus e refletir para os nossos olhos para a gente pudesse vê-lo. Era como mais ou menos você querer que um carro, por exemplo, de 2 toneladas, 4 metros maior que você, lhe atingisse e refletisse de volta. Claro que estou exagerando na analogia, porque um carro tem uma massa, tem velocidade e tal. Não tem como ela atropelar um vírus e sair arrastando ele para o resto da eternidade. Tá? Mas seria mais ou menos por aí, uma analogia que dê para visualizar. Então, qual é a cor do coronavírus? Resposta: nenhuma. Não tem como a gente visualizar cor nenhuma para o coronavírus. Ele não pode ser verde, vermelho, nem azul, não pode ser preto, ele não pode ter cor nenhuma. Porque é impossível qualquer faixa de luz, faixa de frequência atingir o coronavírus e refletir para poder ser captado. Aliás, nenhum microscópio óptico consegue captar a dimensão que tem o coronavírus. Porque não tem como a luz atingir ele e voltar para as lentes de um microscópio óptico. Ele consegue enxergar ainda, perceber ainda coisas que são mais ou menos cerca de 200 vezes mais fininho do que um fio de cabelo, mas muito menos que isso não. O problema é que o vírus ele tem cerca de 2.500 vezes dimensão menor do que isso. Então está bem longe do alcance do microscópio óptico. Mas não deixe de olhar a lista lá embaixo, tem coisa bacana, tem muita coisa que você vai conseguir enxergar com eles, tá? Principalmente coisas que podem chegar até 200 vezes mais finas do que um fio de cabelo. Tem muita coisa bacana para se ver no multimicroscópio, você vai surtar com esses aparelhinhos aí que eu deixei uma lista para vocês. Outra coisa importante que eu deixo para vocês vai estar na descrição do vídeo aí, um convite para vocês participarem do nosso grupo de física. Tem dicas todo dia, novidades, tem notícias, principalmente para quem vai fazer Enem, é uma maravilha, resoluções de questões, dica de questões, vídeos de resolução de questões. Você pode escolher lá embaixo, você pode escolher o Instagram ou você pode escolher o WhatsApp. Pode dar um pulinho lá embaixo que tem o link para os dois, você entra automaticamente no grupo, ok? Sejam bem-vindos a essa nova forma de comunicação do Cortex, o canal de física. Foi um prazer enorme estar com vocês, meu nome é Ederson Costa e a gente se encontra em breve no próximo vídeo que vai falar de algo fantástico da física, da ciência e do mundo. Grande abraço!